Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Marcos, lá no Novo Testamento. Evangelho de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Marcos, que era discípulo do apóstolo Pedro. Marcos, que ainda era um jovenzinho. E o que ele escreve no Evangelho de Marcos, os detalhes são exatamente aquilo que ele escuta do apóstolo Pedro. Marcos é um rapazinho que também caminhou com o apóstolo Paulo por algum tempo, depois de caminhar com o apóstolo Pedro, e o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas se basearam no Evangelho de Marcos. Apenas o Evangelho de João que se diferencia. Então a gente chama de evangelhos sinópticos, que são os três evangelhos ali, que tem as parábolas semelhantes, as histórias semelhantes, mas começou ali por Marcos. Todos acharam? Marcos capítulo 5, versículo 21, diz assim, a minha tradução aqui, embora tenha a tradução ali do telão, que é importante. Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Amém? Esse versículo 21, ele ficou ecoando na minha mente num dia de estudo. E quando algo bíblico fica ecoando na tua mente, você tem que se aprofundar, você tem que procurar respostas. Quando numa devocional algo te incomoda, seja o nome de alguma coisa, a tradução de algo, seja o porquê de alguma coisa, Deus quer falar com você algo. E é importante, nós nascemos para descobrir, nós nascemos aí para entender, para conhecer, e precisamos respeitar a nossa sede. E esse versículo ele ficou ecoando essa palavra voltando Jesus, a volta de Jesus. A volta de Jesus naquele lugar, os desafios da volta, os desafios do retorno, do regresso. E a palavra de Deus diz que Jesus estava voltando de Gadara, uma região entre Gerésia e Gadara, onde alguns vilarejos e cidades se situavam ali. Uma região conhecida como a região de Decápolis, uma região com vários vilarejos e tudo mais. Quando Jesus atravessava o mar da Galileia, que na verdade é um lago muito grande, um lago de 16 quilômetros por 27, ali, para essa missão, à tarde, à noite, ele chama os discípulos que estavam com ele e atravessam para o outro lado, para a outra margem, chama eles agora para uma aula prática. Acredito que todos vocês já escutaram sobre isso, porque algo ele diz teórico ali para as pessoas, ensinando eles na beira da praia, mas de repente ele chama os mais íntimos para uma aula prática, uma aula em que você não vai contar o que os outros contaram, mas uma aula em que você vai contar a experiência que você teve com Jesus. Aqueles que estavam próximos, aqueles que aceitaram o desafio de entrar no barco com Jesus e ir para uma outra margem. Jesus está falando de uma missão. E essa terra de Gadara é uma terra dominada, uma terra de enfrentamento, um lugar de oposição. O nome Geresa vem do hebraico que significa possuído. O nome Geresa vem do hebraico que significa dominado. Isso tem a ver com o que aconteceu com aquela cidade e também com aquela região. Uma série de dominações, uma série de batalhas, pois era uma região muito disputada pelos seleucitas e pelos ptolomeus, e essas disputas elas eram constantes, e aquele lugar, aquela região, possuído ou dominado, se tornou um nome, se tornou um apelido. Jesus também vai àquele lugar encontrar o retrato daquela região, que era um homem, chamado, que nós conhecemos como endemoniado de Gadara, ou o gadareno, o dominado, o possuído. Ali há um confronto e uma libertação. O favor divino é derramado naquele lugar,
Porém, a cultura daquele lugar ainda precisa ser liberta, porque aquelas pessoas pedem para que Jesus saia daquele lugar. Eles estavam tendo prejuízos financeiros, quando aquela vara de 2.000 porcos se precipitaram aonde? Na baixada, só para provocar, no abismo, isso, olha, não gostou de falar baixada, é brincadeira. A missão cumprida. Agora, depois da missão cumprida, isso me chamou a atenção. Eles tinham que voltar para a Galileia. Eles tinham que regressar. E aí eu comecei a pensar nos desafios da volta. Depois de um tempo de enfrentamento, depois daquele lago agitado que os ameaçou de uma forma sobre-humana, porque mesmo pescadores experientes ali, como Pedro, achavam que iria morrer, pelo nível de açoites, pelo o estreito psicológico que aconteceu com eles ali, depois da ansiedade que acabaram enfrentando, depois da legião de demônios que veio de encontro a eles, agora eles iriam encarar o retorno mais uma vez. E isso me provoca a me preparar para as coisas que eu tenho que resolver ainda e que eu não posso fugir. As coisas que eu preciso resolver e que na verdade eu acredito que eu não preciso resolver porque aconteceu na minha infância, porque aconteceu na minha adolescência, porque aconteceu no meu primeiro ou segundo ou terceiro casamento. Eu casei uma vez só, mas eu estou falando no geral. Que aconteceu lá naquele emprego, que aconteceu na briga com aquele vizinho, e eu simplesmente fugi. Bem, depois de algumas situações, nós precisamos entender sobre o retorno, porque enquanto não taparmos alguns buracos da vida, eles serão tropeços para nós lá na frente. E aí você encontra pessoas de 65 anos, 75 anos, 50 anos, 40 anos de idade, tendo comportamentos infantis, por conta da ausência de um pai, por conta da falta de perdão de uma mãe, por conta de alguma situação que aconteceu quando eu tinha 7 anos de idade. E isso, quando vem mais uma vez algo que se assemelha àquela velha tempestade, aquela pessoa volta a ter um comportamento emocional infantil, e aí reage de que forma? Brusco, violento, ou com fuga, ou trava. Coisas que posturas trazem numa falta de responsabilidade, fugindo para a dependência química, ou para algum tipo de prazer, que na verdade se torna algo que consome, leva à escravidão. Meu irmão, muitas pessoas que estão em casas terapêuticas, por exemplo, casas de recuperação para dependência química, muitas pessoas não se preparam para o retorno, não se preparam, só pensam assim, o negócio é só eu trabalhar, ocupar minha cabeça trabalhando, e é isso aí. Mas o que acontece? Grande parte das vezes, a recaída, ela é muito forte, porque não se preparam, muitos não têm a humildade do retorno, muitos não têm o que precisa para permanecer em pé. Uma vez eu ouvi um famoso falar sobre aqueles que escalam montanhas. Ele estava num programa, acho que era do Jô, e ele disse, ele escalou o Everest. Acredito que todos aqui já ouviram falar do ponto mais alto do nosso planeta, que é o Monte Everest. E ele citou algo muito curioso, que poucas pessoas param para pensar, que um dos problemas que as pessoas que estão no processo de escalada normalmente se equivocam, se esquecem, achando que o objetivo final de subir o Everest, o objetivo final é subir até o topo. Mas o topo é só a metade da caminhada. E ainda tem o retorno. E a maioria das pessoas morrem, não é subindo o Everest. A maioria das pessoas morrem na descida, porque não se preparam para a descida, achando que a descida vai ser light, achando que a descida vai ser muito mais fácil. Não se preparam
mantimento, não se preparam psicologicamente, não se preparam para uma série de coisas. Muita gente morre na volta, porque não se prepara para os desafios da volta. E nós estamos num tempo de enfrentamento, tempo de batalhas, em que o nosso psicológico precisa estar muito disposto para voltar a algumas situações que ainda não estão resolvidas na nossa vida. Eu preciso te dizer que o começo disso é nos prepararmos espiritualmente para enfrentarmos batalhas que o nosso emocional vai tentar nos convencer a fugir mais uma vez. Escute, talvez você foi uma pessoa que teve um compromisso muito forte com o pai, com a mãe, com a empresa, com a igreja. Teve um compromisso muito forte com o seu casamento, teve um compromisso muito forte com algo, mas você se machucou, e isso foi um choque muito grande. E aí agora, sofre de uma doença de 2024, só tem aumentado. Qual a doença, pastor? A falta de compromisso. A falta de compromisso, porque se decepcionou no namoro, no noivado. E a falta de compromisso não dá crescimento para ninguém. A falta de compromisso leva a pessoa a ter uma vida de joio, uma vida sem semente. Você pega o joio e o trigo, eles crescem, é plantado o trigo cresce, mas o joio que cai ali no meio, ele cresce igual o trigo. E você não pode tirar o joio dali, porque a raiz dele está entrelaçada com o trigo. Se você for querer tirar o joio, mesmo que saiba fazer a seleção, você vai machucar o trigo. Isso é muito injusto. E o único que faz essa seleção é Deus. Por isso nós temos que tomar muito cuidado em dizer: aquela pessoa é um endemoniado, aquela pessoa, aquele pastor, aquela pastora, aquele líder, aquela pessoa é um endemoniado. E o que Deus? Ei, cuidado. Só Deus faz essa seleção. Mas a diferença está realmente no fruto. Porque quando você colhe o joio e o trigo você esparrama ele na mão, ele tem a semente, ele tem o fruto. O joio, você espalha ele na mão, ele só tem palha, ele não tem semente, porque ele é uma mentira. E a pessoa que não assume compromissos, o resultado da sua vida é uma mentira. Ela vai despertar muito tarde para isso. E aí hoje você encontra uma juventude que não quer compromisso, em boa parte. Olha, eu não sei vocês, mas você vai ver aqui os mais, não precisa ir muito longe não, mas a geração que teve a adolescência ali, nos anos 90, vai lembrar a diferença de hoje em dia, como que era. Eu estava assistindo eu e minha mulher essa semana, é Por Amor, é um programa que tinha do Silvio Santos lá, que o rapaz chegava, e aí é namoro ou amizade? Todo mundo pensava em compromisso. Você tinha 16 anos, 20, você pensava: eu não vejo a hora de eu casar, eu não vejo a hora de eu ter a minha família, eu não vejo a hora de eu ter os meus filhos, o meu carro, a minha casa. É isso que você pensava. Hoje, você acaba vendo uma ausência desse tipo de compromisso. Casar para quê? Enquanto eu não acho certo, eu vou me divertindo com os errados. Algumas pessoas pensam assim. O problema está no compromisso. As pessoas queriam trabalhar, passava segurança. Hoje, dificilmente um patrão ou um empregado, um vai ter segurança com o outro. Em algumas situações, não há compromisso. Mesmo se você contratar o serviço de um terceiro para fazer na tua casa, seja advogado, seja pedreiro, seja marceneiro, serralheiro, seja qualquer um. São poucos que são os compromissados. Geralmente fica deixando um rabinho em tudo. Líderes religiosos compromissados. É uma ausência, é um problema. Por quê, pastor? Porque se desenvolveu a síndrome da fuga. Eu não preciso disso. Eu não preciso. Mas a vida, escute o que eu vou falar para você, a vida sem compromisso é uma mentira. A vida rasa é uma vida de janela, é uma vida sem compromisso, é uma vida distante. Como Pedro teve, no momento em que Jesus estava sendo preparado para a crucificação, Pedro teve
ele não teve compromisso, ele estava de longe acompanhando. Aquele menino que acompanhava também Paulo, pregando, e ele estava numa janela, o que aconteceu com ele? E você vai ver pessoas que só estão assistindo, mas que não têm nenhum posicionamento de compromisso. Nós só iremos chegar na outra margem, se nós tivermos o compromisso de entrar no barco com Jesus, de enfrentar a tempestade, de tirar lições dali. Quando Jesus fizer o convite mais uma vez e arder no nosso coração, falamos para Ele: eis-me aqui, Senhor. Ah, pastor, mas eu fui criado dessa forma, eu tenho uma tradição, e que eu achava que é. Meu irmão, os tempos mudam para todos nós, e nós precisamos parar de sermos birrentos. Nós precisamos, olha, eu acho a coisa mais linda os hinos de quando eu me converti, quando eu tinha 16 anos. Eu acho a coisa mais linda aqueles hinos da harpa, aqueles hinos que a gente cantava naquela época, significativos e coisa e tal. Eu sou uma pessoa muito saudosista, eu gosto muito das coisas lá de trás, do passado. Se falar de música hoje em dia, para mim, eu fico tudo perdido. Muitas coisas hoje em dia, porque eu gosto muito, mas eu não posso deixar de ter compromisso. Eu não posso deixar de entender. Ah, pastor, os hinos bons são os hinos da harpa. Meu irmão, o Rinário tem 600 e poucos hinos, o outro tem 400. Canta quantos? Uns 30 hoje em dia. E aí tem músicas, por exemplo, que todas as letras são excepcionais, eu acho, todas. Porém, você conhece poucas. E as músicas de hoje em dia também tem críticas muito fortes. Uma música que vai repetir a mesma estrofe 200 vezes. E que tem um instrumental daquele que está com o contrabaixo lá embaixo, só fica assim, ó. E aquele que só fica na guitarra, só fica assim. E não muda também. São extremos que nós temos que tomar cuidado e não nos basearmos nessas coisas. Mas também tem hinos bonitos que ele vai ter a mesma estrofe 30 vezes. Força de expressão fala isso. Canta uma estrofe, daí vai para o refrão, canta outra estrofe, vai para o refrão, 30 vezes. Nós precisamos avançar, precisamos também nos adaptar. E aí eu separei 4 pontos para passar para você rapidamente, sobre esses desafios da tempestade, que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro ponto que me chamou a atenção foi o trauma da tempestade. Passar pelo mar mais uma vez depois do trauma. O risco de serem surpreendidos por algo que, mesmo com a experiência de pescador, era algo sobre-humano. Eles achavam que eles iriam morrer. Achavam mesmo, porque Jesus estava dormindo na polpa. O que falaram para ele ali? Não te importa que pereçamos? O Senhor não se importa que a gente morra? O Senhor está dormindo? Embora Jesus está nos ensinando que é possível descansar em Deus, mesmo no meio de uma tempestade. Voltar muitas vezes tem a ver com enfrentar perdas. Eu já vi muitos casos, e para mim, uma das mães mais fortes que existem, são aquelas mães que de uma forma obrigada, tiveram a coragem de entregar um filho para Jesus, e o seu filho está na glória com ele. Porque uma das coisas mais difíceis que existem é sepultar um filho. E, infelizmente, faz parte da vivência, os riscos, as situações. Esses tempos atrás, esse ano ainda, eu fiz o sepultamento de uma criança de 6 meses. Um casal que por 14 anos, casados já, tentando ter filho. E a filha que veio, 6 meses, houve uma situação, a criança faleceu. E por incrível que pareça, eu cheguei na hora em que a criança estava falecida, para fazer uma para a família. E para ajudar, no atrapalho do cemitério, sumiram com o corpo. Tive que ir na delegacia depois, fora o transtorno de tudo isso. Olha só. E aí, meu irmão, você vai precisar ter espiritualidade, de chegar naquele quarto, que você preparou um enxoval para a tua filha. O berço, as coisas todas arrumadas. E aí? E aí? E aí você encontra pessoas que
O luto ele tem 5 fases, mas tem pessoas que eles acabam travando na primeira fase da vida. Aquelas roupinhas, tem muita gente precisando. Muita gente precisando. Pastor, mas se eu tiver outro filho, Deus vai te abençoar com tudo de novo. Mas algumas pessoas, elas travam, e aí ninguém pode entrar naquele quarto. E a sua vida trava, o seu psicológico trava, e vem uma mágoa contra Deus. Então por isso que você precisa se preparar espiritualmente para o retorno da vida. Outras pessoas, em que o marido simplesmente deixou, a esposa simplesmente deixou. E eu encontro homens e mulheres que eram crianças quando isso aconteceu. Viram o pai sair, viram a mãe sair. E que hoje tem o mesmo comportamento. Um comportamento de transtorno e que não consegue desenvolver a própria vida baseada naquela perda. De que jeito, pastor? Acumulando coisas, sempre com medo de perder, acumulando objetos, coisas, e tantas coisas velhas, não consegue se desfazer de nada, inclusive isso se torna um transtorno, uma síndrome, um transtorno, aliás, mental, tem documentários sobre isso. Nós precisamos entender sobre o retorno, passar pelos traumas, não travar a vida, isso é muito pesado. Voltar muitas vezes tem a ver com enfrentar perdas. Empresários que faliram e agora o desafio de abrir um novo negócio. Entes queridos que faleceram, nós precisamos encarar a rotina da presença de viver sem eles. Eu já ouvi relatos de pessoas dizer, pastor, parece que eu estou sem uma parte do corpo. Eu estou vivendo sem a metade da minha vida, parece que eu não tenho um braço, uma perna. Ainda mais quando você cuida desse familiar, nos últimos momentos da vida. Casar novamente depois de um trauma. Às vezes fica obcecado, obcecada. Não deixa viver, não desfruta. O que tem é um medo gritante, que às vezes sufoca o cônjuge. Voltar a congregar em uma igreja, depois de desacordos pesados, de decepções, de falências, de situações difíceis. Se nós não estivermos preparados espiritualmente, se não estivermos numa ligação com Deus, nós iremos fugir do inevitável. Fugir. E aí nos tornaremos crianças de 60 anos, 40, 30 anos, 70, 80 anos. Pessoas que vivem fugindo do inevitável. Há pessoas que vivem uma vida de fuga. E às vezes precisamos pedir perdão, ter conversas que nós não queríamos ter. Nós precisamos mandar aquela mensagem. Nós precisamos enfrentar o lugar das dores, voltar ao lugar da dor. E em nome de Jesus, eu quero que você entenda que a presença de Jesus está contigo e que você vai conseguir. Só algumas pessoas falaram amém? Você vai conseguir. A presença de Jesus, ela é suficiente nas nossas vidas para nos libertar, para nos ajudar. A presença de Jesus. E olha, meu irmão, você vai ficando mais velho, você pensa assim, eu não vejo a hora de eu mais velho, vejo a hora disso acontecer, não vejo a hora. Meu irmão, quando tudo vai acontecendo, a vida não fica mais fácil não, a vida fica mais difícil. Aí você vai ficando mais forte. Só que você vai ficando um lambão, chorão, um emocionado. Você vai ficando, se você não tomar cuidado, um depressivo funcional, que é o que eu aprendi, eu me descrevo, um depressivo funcional. Um que se apresenta para Jesus. E não é só eu não, tinha mais gente aqui, pode ter certeza que muitas pessoas aqui não queriam nem vir para o culto hoje, nem sair da cama. Mas você só faz isso porque você confia em Jesus. Você só faz isso de enfrentar a vida porque você aceita o convite dele e sabe que ele vai estar com você até a consumação dos séculos.
não temas, segue adiante, eu estou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Segundo ponto que me chama a atenção sobre isso, sobre voltarmos e concluirmos o propósito de Deus, é discernir as batalhas diferentes. Discernir, saber separar as batalhas diferentes. Eu lembro, agora meu avô faleceu, a minha avó faleceu, e agora o meu pai, meus tios conseguiram vender a casa. Fica ali na Vila São Pedro, a casa do meu avô, meu pai de adoção paternal, né? O meu pai de adoção paternal é lógico, né? Está redundante isso. Mas, e ali eu cresci, ali com o meu avô, durante a semana era escola aqui, final de semana era em sítio. Teve vezes eu e os meus primos, lá do interior, vendendo leite, em charrete, andando de cavalo, aquela coisa, andando descalço, bicho de pé, essas coisas sempre. E atrás da casa da minha avó, aliás, no outro terreno da casa da minha avó, tinha um campo de futebol que a gente jogava. E o campo de futebol, meu irmão, era assim, ó. Era desse jeito, literalmente. A gente fez as traves ali, de madeira mesmo, né, de galhos ali e tudo mais. Os outros... E o campo era assim. Então, quando tinha o cara ou coroa ali, ou 2 ou 1 no caso, nosso, quem escolhia primeiro, lógico, para você fazer gol no outro time, você tinha que enfrentar uma subida ali desanimadora. Era muito chutão. E a bola, quando você chutava ela, não tinha proteção nenhuma ao redor. Ela ia lá para o meio do mato, mas lá no meio do mato. E como eu era acostumado a jogar bola descalço, ou como falavam alguns daquela época, descalço, tinha também, no meio do campo, aqueles morros de cupim, duro. E a bola caía perto, naquela disputa, você arrancava a lasca do dedão. Você estava no lugar, correndo, daqui a pouco você começava a saltear igual o sapo, por causa de espinhos. Isso quando eu não jogava bola no asfalto, descalço, e arrancava aquela tampa do pé. Meu irmão, as unhas do meu pé, eu acho que eu cheguei a trocar todas já. Sem brincadeira, do dedão, a 4ª vez eu já troquei, pra você ter uma ideia. Só de topada. Teve uma vez que a unha do dedão, foi um impacto que ela quebrou, estourou a raiz. E eu lembro ainda, nessa situação, que eu calçava 38, e eu tive que pegar um tênis do meu pai, 44, para eu poder ir para a escola, assim. Porque daí 3 injeções, faixa, a raiz. E aí o que eu fui fazer na hora do intervalo? Fui jogar bola, para tentar chutar com outro pé, de tão lombriguento que era pro futebol. Piar, né? Mas eu lembro quando a gente ia jogar bola naquele campo, primeiro tempo podia ser fácil ou difícil, mas depois mudava de lado. Era o mesmo campo. Às vezes nós enfrentamos batalhas diferentes com procedimentos iguais, e não é certo. É o mesmo campo, só que em vez de eu ir agora, eu estou voltando. Às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil, mas você vai perceber que as batalhas da ida, elas foram diferentes das batalhas da volta. Você vai perceber que o relacionamento ele é diferente, você vai perceber que o ministério é diferente, você vai perceber que a idade é outra, você vai perceber que o campo, a forma, vai exigir de você um novo conhecimento, embora você já tenha experiência. E é interessante porque quando Jesus chega em Gadara, um endemoniado ele se prostra diante de Jesus. Agora quando Jesus chega na Galileia, de novo, o chefe da sinagoga chamado Jairo, um dos 70, ele também se prostra diante dele, mas ele não é um endemoniado. Enfrentamentos muito diferentes, processos diferentes. Na libertação do gadareno, Jesus, ele diz para testemunhar, mas na cura, aliás, na ressurreição da filha ali de Jairo, Jesus fala para ele não contar para ninguém. Você precisa entender que nem todo casamento é igual. Teve trauma no casamento do teu pai, da tua mãe, e você quer trazer para o teu casamento. Você precisa entender, meu irmão, que são desafios semelhantes, mas realidades diferentes. Então nós não, escute o que eu estou falando, grave isso. Aprenda a não olhar pelos olhos do trauma.
Porque se você ficar olhando pelos olhos do trauma, meu irmão, você fica injusto. Você fica uma pessoa que sempre espera o pior. Você não desfruta. Você trava a tua vida, você não evolui. Você vai mastigar e ruminar a infelicidade. Porque você vai ver no teu cônjuge o teu maior medo. Você vai ver naquela perca o teu maior medo. E aí, você acaba sendo a pessoa que sufoca, a pessoa que estraga, a pessoa que cria a batalha. Ou às vezes o próprio endemoniado. Às vezes chegam pessoas do norte do país e falam assim: ô pastor, lá a gente fazia assim na igreja para crescer, e fazia desse jeito para ter comunhão, e faz, meu irmão, nós estamos em Curitiba. E eu escuto, humildemente eu escuto as pessoas, porque eu preciso aprender sempre. Eu gosto de ter diálogos longos, mas todos nós precisamos entender que o campo de batalha, ele se diferencia de um lugar para o outro, de um bairro para o outro, de uma família para outra. Precisamos ter a sensibilidade de resolver o problema sempre de uma forma singular. Sabe aquela pessoa que diz assim: se fosse comigo, eu arrebentava. Se fosse comigo, se esse menino fizesse isso comigo, eu já... Aí até acontecer com você. E aí você vira um gatinho. Não, mas não é bem assim. Não é? Se essa menina me responde, vai dizer o quê? Não é não, né? E aí a gente precisa ter humildade quando acontece alguma situação com alguém. Porque Deus às vezes nos permite espinhos na carne que tratam a nossa soberba, para a gente ir para o céu. Ei, pastor, eu vou te falar, meu filho, meu emprego, a minha saúde, o meu cônjuge, o meu ministério, isso aí é o meu espinho na carne. Não, meu irmão, o espinho na carne é a soberba. Essa situação só destaca essa soberba que Deus está tratando, e que está fazendo com que Deus nos resista, porque Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Terceiro ponto: como que eu enfrento, pastor, o desafio da volta? No versículo 21 diz que voltando no barco para outro lado, afluiu grande multidão. Um dos pontos que eu preciso entender é que eu vou ter que enfrentar a multidão. Isso é, as demandas, elas geram esgotamento. Jesus literalmente ele era solicitado, importunado, e haviam demandas que a multidão traziam que eram inesgotáveis. Isso é, eu não posso fugir de pessoas. Eu imagino que na tempestade, quando Jesus dormia na polpa do barco, era a exaustão dele também, por uma agenda sempre cheia. Você já passou o dia com pessoas que fazem pergunta demais, que falam demais, que brincam demais, que demais, tudo é demais, e fala alto demais. E quando você sai da presença daquelas pessoas, você fica assim: meu Deus, como eu estou cansado, como eu estou exausto. Eu sempre auxiliei lugares voluntários, comunidades terapêuticas, mas também eu auxiliei por alguns anos ambientes psicóticos. E teve lugares, eu lembro de um lugar aqui em Colombo ali, que eu dei um auxílio junto com a doutora, tinha 38 homens ali psicóticos. Teve dias que eu fiquei 1 hora naquele lugar, e tem homens que chegavam até você babando, literalmente arrancavam toda a roupa. Outros que ficavam batendo uma cadeira de roda, ficavam batendo o calcanhar no chão. Outros que não largavam daquela escova de dente, parecia que era sabão em pó na boca, escovando. Outros que chegavam para mim e falavam: lê isso aqui, lê isso, a todo momento. Aquelas senhoras que trabalhavam lá, um amor de pessoas, com o braço desse tamanho em cima, deveriam cozinhar bem, que ajudava a cuidar. Ele tem que ter muito amor. Mas quando você saía dali, parecia que você estava 1 semana internado junto, exausto emocionalmente, exausto, porque lidar com pessoas tem que se ter disposição, e nós precisamos ter o nosso momento de reserva também. Você não precisa fugir de pessoas e ter aqueles discursos de internet, sabe, aqueles que as pessoas falam: eu não gosto de gente, pessoas, e começa a fazer crítica. Meu irmão, quem ama Jesus ama pessoas.
Não tem como você dizer que ama Jesus e não amar almas, e não amar pessoas, e começar com discursos de, sabe, aqueles discursos de repulsa à humanidade, às pessoas. Se eu pudesse, eu me esconderia. Não desce nada, isso é só uma fala de orgulho de alguém muito machucado, alguém traumatizado. Ninguém vive sem pessoas. O cara pode ser o mais machão que for, se colocar numa solitária de verdade, acaba com o cara. Pode gritar, pode ameaçar, pode fazer qualquer coisa, ninguém vai te ouvir. Você quer alguém perto de você, nem que seja para brigar. Para coçar as costas é melhor, mas você precisa ter alguém. Nós somos assim. Meu irmão, não se pode fugir da multidão. Jesus também teve os seus momentos de exaustão, e eu preciso receber os desafios de Jesus com gratidão. Se foi Ele que recolheu, louvado seja Ele. Se Ele permitiu que não desse certo, louvado seja Ele. Nós estamos numa empreita lá em casa. Nós ficamos 3 semanas arrancando pedra. Eu e os meus filhos, no último dia foi alguns irmãos ajudar lá. Meu irmão, você é um caminhão e meio de pedra, mas não é pedra que só enfia pá, pedra com terra. Então é na picareta, é na enxada para puxar, e depois carrinho e aquela coisa toda, porque eu vou plantar grama num espaço lá. E depois colocando paralelepípedo também, não é paralelepípedo, não é lousa que ele chama, aquelas pedras quadradas, num tanto. Aí descarregou um caminhão de pedra, e vai todo mundo recolher, enfim, toda aquela situação, todas aquelas coisas assim. E isso é pesado. Isso é pesado, isso é desgastante fisicamente para a gente, mas não se pode fugir de alguns desafios, se você quer melhorar a tua vida, se você quer adaptar a tua vida, tá? Então, Jesus literalmente, ele não fugia dos desafios. Eu comecei a contar essa história para você, e eu esqueci aonde eu queria chegar nessa história, por isso que você ficou perdido, e eu também, aqui. Mas voltando à questão da tempestade, ali, quanto mais tempo passa, maior as solicitações elas aumentam. Quando ele se hospedava em uma casa, a multidão o cercava. Quando estava em uma refeição, haviam aqueles que iriam pedir coisas. O tempo inteiro sendo solicitado. E um dos desafios em voltar é lidar com as demandas daquilo que nos gera esgotamento. As pessoas vão perguntar para a gente: eu não quero voltar naquela igreja porque todo mundo vai falar, e as pessoas vão perguntar. Eu não quero voltar mais para aquele bairro porque eu não quero ver aquelas pessoas. Eu não vou passar por aquela rua de cima lá, porque eu passei uma vergonha lá uma vez. Meu irmão, quer que te falem as coisas? Ainda mais hoje em dia, tudo passa muito rápido. O campo dos fofoqueiros, ele muda sempre. O campo dos fofoqueiros. Quem que é a fofoca de quem agora? Agora é desse pastor. Daqui a pouco ninguém está nem aí para esse pastor mais. E agora quem que é o campo? Agora é o do cantor que morreu. Fala todo mundo, já esqueceu do que lá. E agora quem que é? Agora é aquilo de lá. Meu irmão, siga a tua vida. Não fuja de lugares. Nós precisamos nos posicionar, porque aqueles que falam vão continuar falhando. Falhando e falando, aliás. E Jesus, ele era solicitado, mas as demandas de esgotamento, elas vão ter à nossa frente, nós não podemos fugir. Quando nós ficamos de férias, ou algum feriado prolongado, nós sabemos que no outro dia, ou no outro mês, nós vamos ter que voltar. Tá? Então eu fico curioso até saber como que Jesus lidava com muitas coisas assim. Mas primeiro, eu percebo que Jesus foi capaz de definir prioridades. Quando você quer voltar, você pode definir prioridades na sua vida. Prioridades. Olha, sabe o que eu errei, pastor? Eu errei em ficar tempo demais assim. Eu errei em me aproximar demais assim. Eu errei de dar liberdade muito assim. Eu errei. E agora nós precisamos ter um posicionamento saudável, um distanciamento saudável. Precisamos ter. Senão nós não vamos conseguir lidar com a multidão. Ele tinha um projeto, ele tinha um plano, ele tinha uma missão.
E ele define que ele vai para a casa de Jairo. A multidão continua o solicitando, mas Jesus agora estava indo para a casa de Jairo. Nós nos atrapalhamos demais com as demandas. E às vezes nós nos perdemos por conta das demandas. Tá? Eu lembro, por exemplo, que numa época eu despriorizei demais a minha saúde. Demais. E quando você desprioriza demais a tua saúde, você atrasa tudo na tua vida. Atrasa todos os projetos na tua vida. Quando você não respeita. Eu lembro que eu nunca dava bola nenhuma para almoço. Passava o dia sem almoçar, não dá nada. Até quando começou a aparecer situações no meu corpo. Quando o pastor Rogério chegou e falou para mim assim: quantos anos você tem, Carlos? Eu falei: qual parte? Meu pulmão tem uma idade, meu quadril tem outra, minhas costas têm outra idade, meu fígado tem outra idade. Mas é porque eu despriorizava muita coisa. E às vezes espiritualizava muita coisa que eu não deveria espiritualizar por muito tempo. Teve uma época que eu jejuei por 8 meses, todo dia jejuava, não comia nada à noite, de manhã também, não tomava água e fazia um propósito com Deus até no final da tarde. Trabalhando em ambiente hospitalar, cheio de vírus. Simplesmente depois de 8 meses, eu magro, um rapaz que eu ganhei para Jesus ali, aceitou Jesus comigo, que é o André, que vem aqui na igreja, conversando com ele, eu comecei a tossir sangue. E a tuberculose, ela é uma bactéria que você recebe uma vacina quando você é criança, para que o teu organismo identifique ela, e já tenha como combater. Porém, quando as tuas defesas estão muito baixas, essa bactéria ela se prolifera. E olha só, foi o que aconteceu. Praticamente eu perdi o meu pulmão direito. Eu só tenho um toco dele em cima aqui. O resto é tudo fibrose, queimado. Não tem mais alvéolo para puxar oxigênio. Então, eu preciso entender e ter mordomia com o corpo que Deus me deu. Ah, mas lá no Oriente, pastor, os caras jejuam por 40 dias. Lá na África, eles têm uma cultura lá. Os caras fazem uma refeição por dia e pouca ainda. Tem uma genética, tem uma cultura. Aqui, meu irmão, você come a cada 3 horas. Aqui, meu irmão, é outra ideia. Você está entendendo? Quando eu falo para você enfrentar a multidão, quando eu falo para você de umas coisas sobre voltar nos lugares, o peso do retorno é exatamente sobre definir as prioridades. Você acha que se você ou perder um filho, perder uma esposa, um marido, alguma coisa aconteceu, você vai chegar na igreja, você vai chegar no trabalho, as pessoas não vão perguntar para você disso? Vão perguntar. E aí o que você faz? Responde. Responde. Eu aprendi isso aí com o Pelé. Pelé não tinha paparazzi que ficava atrás dele. Numa época que paparazzi era uma situação forte e estúpida, e de pessoas, e ele falou: eu não tenho esse problema, porque eu vou, as pessoas vêm aquele exemplo, eu paro e eu atendo, me perguntam, eu respondo, eu não fico fugindo de todo mundo e tudo mais, eu paro e respondo, é um momento só. E eu sou um pastor que eu não fujo. Se me mandar mensagem eu respondo, se me chamar eu estou lá, se falar para mim de alguma coisa eu agendo, eu explico. Pior coisa é ficar fugindo. Pior coisa é não responder, pior coisa é ficar deixando no vácuo. Enfrente a multidão. Entenda, meu irmão, que Jesus sempre estava rodeado pela multidão, mas você pode perceber que ele sempre procurava em certos momentos lugares retirados para ele renovar o seu espírito, o seu momento com Deus. E ele estava pronto ali, ele não fugia. Jesus era renovado dia após dia. Isaías 40, versículo 29 diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Elias, depois de 3 anos e meio de enfrentamento direto com as resistências de Acabe e de Jezabel, Elias cansa, em um lugar isolado, é alimentado por Deus, ele é renovado por Deus, e ele deixa um legado depois disso. E hoje nós temos tantas demandas, que às vezes nos magoamos por bobeira, nos sentimos incapazes, nos intimidamos.
Na verdade, nós só estamos cansados. Eu já vi empresários venderem todo o seu maquinário e depois ter que comprar tudo de novo. Porque estava cansado. Você não precisa abandonar nada não. Você só precisa tirar uns 3 dias de folga. Ou dar um espaço àquela pessoa que é folgada, colocar no lugar. Reflita sobre isso. Meu irmão, se limite ao cansaço físico. São tantas decisões, são tantas tempestades, tantos demônios, tanta multidão. Tem uma frase de Nietzsche que ele diz bem assim: quando você tem uma vida de enfrentamento a demônios, cuidado para não se tornar um. Só que ele não fala demônios, né? Ele fala monstros. Quando você tem uma vida de enfrentar monstros, muito cuidado para não se tornar um, sem você perceber. Porque embora a vida seja dura, o cristão ele tem que entender a linguagem de amor e tem que entender a diferença dessas coisas. Eu não posso trazer essa resistência que eu tenho todo no mar, enfrentando tubarões, trazer isso para minha casa. Perder a sensibilidade da minha casa. Não posso fazer isso. Nós temos uma promessa de renovo do Senhor. Mateus 11, 28, o que diz? Vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. De que forma? Conheçam de mim que sou manso e humilde de espírito, e vocês vão achar descanso para a alma de vocês. Você vai voltar às suas batalhas hoje sem fugir. Você vai voltar a ser soldado de frente de batalha, como Davi sempre foi. Porque se você fugir desse propósito, meu irmão, logo logo você vai perder a tua identidade, o motivo do teu nascimento. Mas na verdade é você que deixou de ser frente de batalha e colocou outras pessoas para enfrentar as batalhas que você tinha que enfrentar. E agora a culpa é essas pessoas. Se você é mulher da casa, você é mulher da casa. Você é homem da casa, você é homem da casa. Pare de deixar a sua mulher ser homem da casa e pare de deixar o seu marido ser a mulher da casa. Pare de deixar os seus filhos serem os senhores do seu lar. E a Bíblia diz, não se pode ficar entre 2 senhores. E aí, meu irmão, vira uma bagunça. 4º ponto para finalizar com vocês. Não podemos esquecer que nessa demanda nós também precisamos delegar. No retorno precisamos delegar. Sabe por quê? Porque quando você está desse jeito, uma das principais coisas que acontece é você se sentir só. Não é verdade? Ninguém entende a tua dor. Ninguém sabe o que você está passando. Ninguém consegue alcançar você. Por mais que você queira descrever, você se frustra. E você percebe que não tem como, é algo que você precisa enfrentar para a vida. Elias, quando estava passando por isso, estava numa caverna. E aí quando ele percebeu que era Deus, ele responde à sua dor. Ele transborda a sua dor. Ele diz assim: Senhor, não tem mais ninguém, só sobrou eu. E qual que foi a resposta de Deus? Negativo. Tem mais 7.000 que não se dobraram aos pés de Baal. Mais 7, o cara achando que ele estava sozinho e tinha mais 7.000. Aí o Senhor fala: negativo. Eu coloquei uma pessoa do teu lado. Negativo, eu coloquei uma pessoa. E olha só, tem pessoas que Deus coloca com a gente na vida. Aquelas pessoas sempre, não tem como você não magoar e não ser magoado. Mas você vai aprendendo os limites, você vai se organizando. Agora tem pessoas que Deus coloca na tua vida em momentos específicos da tua vida. Quando eu fui fazer o primeiro casamento meu, primeiro casamento que eu fui fazer, aliás, não o primeiro casamento meu, né? Quando eu fui realizar o primeiro casamento, separei aquele tip-top meu, verde, eu tinha um terno verde, acho que dava uns 3 números maior, o primeiro botão dava no umbigo aqui. E eu falei, pô, vou trabalhar no hospital, vou chegar em casa, e eu vou chegar bem antes para me preparar melhor. Peguei a minha bicicleta e coloquei o terno dentro da mochila, tip-top, aquelas calças que o fundo vem aqui, ó, no joelho. E eu vou lá para a igreja, beleza, eu tenho um horário, eu sempre sou muito organizado nos horários da minha agenda. Peguei a bicicleta e fui. De repente, lá na Estrada Velha do Barigui, no início, lá perto da Rua Pompeia,
um cachorro gadareno começa a vir atrás de mim. Um endemoniado. Meu Deus do céu. E aí ele é um endemoniado, porque ele incentivou uma outra congregação ali, veio atrás de mim também. E aí, meu irmão, eu pensei, aqui é o quê, rapaz? Aqui é piadecítio. E eu fui com aquela bicicleta, sabe quando você enverga a bicicleta para lá e para cá, para ir mais rápido? Escapou a corrente e prendeu no meio aquele negócio. Quase caí. O inimigo é sujo. Eu pensei, agora vai atrasar. Agora, além de não conseguir andando como eu gostaria, eu vou ter que carregar uma bicicleta nas costas, porque a roda está travada. Ah, meu Deus do céu. E aí, naquela altura, o que eu posso fazer agora? Já sei. Meu Deus, o Senhor sabe de tudo. Me ajuda, Pai. Me ajuda a soltar essa corrente e eu resolver isso aqui. Porque o Senhor sabe da minha boa vontade. Eu orei. De repente parou um rapaz de moto assim do meu lado, com um olho meio de peixe assim. Ô, quer uma ajuda aí? Falei, é um anjo? Quer uma ajuda aí? Eu falei, quero. Quem que é você? Ele levantou o capacete. Era o Maicon, um rapaz, amigo de infância, que nunca mais eu tinha visto. E ele me reconheceu ali. Magro como eu era sempre, né? Meu apelido era Costela, para você ter uma ideia, na escola. Magro. E coloquei a bicicleta nas costas, ele me deixou de moto aqui, na igreja lá embaixo, para fazer. Isso é, foi aquele momento. Depois ele foi aparecer na minha vida, anos mais tarde. Mas tudo que nós vamos fazer, Deus coloca alguém na nossa vida para nos ajudar. Algumas pessoas sempre estão com a gente, você sempre pode contar, é só ligar. Deus colocou e trata essas pessoas especialmente, viu? Trate. Pode ser teu pai, pode ser tua mãe, pode ser um amigo de infância, pode ser vizinho, pode ser pastor, pode ser, seja quem for. Cuide. Entenda os anjos que Deus te envia, minha irmã e meu irmão. E aí, tem pessoas que é um período, uma fase da tua vida, durante meses, uma fase de faculdade. Mas Deus nunca nos deixa só. Inclusive para o retorno. Inclusive para o retorno. Deus coloca pessoas para nos ajudar. E eu preciso enxergar isso. Mesmo carregando uma cruz, Deus levanta um Simão Cirineu para nos ajudar. Jesus nos ensinou isso. E eu preciso entender que favores não acontecem se eu também não semear. Eu preciso ser um Simão Cirineu na vida de alguém. Eu preciso. O renovo vem também e eu aprendo a andar em comunhão. Porque os favores, eles virão. O sucesso, ele vem. O avanço, ele vem. E aí eu também não posso esquecer quem estava comigo carregando a cruz. Existem promessas maravilhosas nas nossas vidas. Mas eu não posso esquecer de algo que está gravado no meu coração sempre. Que é Hebreus, capítulo 10, versículo 35 ao 39. Necessitais de perseverança. Porque depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E o meu justo viverá a sua fé. Mas se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que perseveram com a sua fé. Viva a sua fé. O poder de Deus intervém no nosso ânimo. O poder de Deus intervém na nossa comunhão. O poder de Deus vem quando o nosso limite chega. Porque o mar ele vai se abrir, meu irmão, quando ele estiver diante da promessa de Deus. E aí vai nos exigir fé. Você está entendendo? O mar não vai abrir de bobeira. Existe um momento certo para isso. A fé sobrenatural é um momento para acontecer. A fé sobrenatural, ela tem a hora para ela acontecer. E naquele lugar, e naquele momento, naquela fase, você levanta um altar para Deus. E quando você testemunha esses altares para Deus, meu irmão, outras vidas são edificadas. Quando você conta, outras pessoas são identificadas. Não esqueça, teve dia que eu estava tão deprimido,
tão triste que eu não queria ir para o ITQ, estudando o ITQ. Eu estava no segundo ano do ITQ. Não, no primeiro ano do ITQ. Segundo, por aí. Eu lembro um dia que eu cheguei, cansado, exausto, depois do trabalho, chegando direto, sem comer, como a maioria das vezes eu estava. O ITQ começava às 7h30 da noite e terminava às 10h30 da noite. Antigamente o ITQ era de segunda, tá? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Depois mudou para segunda, quarta e sexta, e agora está segunda e quarta, ou no sábado pela manhã somente. E aquele dia eu cheguei no ITQ, eu estava, sabe quando você não sabe se é tijolo, se é telha, se é barro, se é vaso, o que você é? Aquele dia do tanto faz. Mas pela obediência eu cheguei lá, corpo esgualepado. Eu lembro que naquele dia, na devocional, na sala de aula, a pastora Marta, que hoje é pastora, né? A pastora Marta e a pastora Genilda, que hoje também é pastora, na devocional, ela falou: vamos cantar um hino? Vamos. E cantar aquela música. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aquilo renovou minha alma. E aí eu aprendi duas coisas para ser renovado. Eu estou nessa caminhonete andando todo dia para cima e para baixo. Um outro carro, às vezes eu fazia 4.000 quilômetros no mês, só ajudando pessoas. Essa caminhonete eu faço 2.000 no mês a média. E aí, boa parte das vezes eu estou sozinho. E aí eu começo a querer ficar depressivo, muito pensamento, muita pressão, muita coisa. E eu começo a falar para Deus, igual quando eu estava vindo sair da minha casa e vindo para cá: como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bom, como o Senhor fez aquilo na vida daquela pessoa, o Senhor solucionou isso na minha vida, o Senhor me deu oportunidades, o Senhor me fez entender tal coisa, o Senhor me despertou para como o Senhor é bom. E outras vezes eu começo a cantar para Deus: canta a minha alma, como disse Davi, porque está batida a minha alma. Por que você, se você tem tanto motivo, canta minha alma. Meu irmão, se você fugisse desse culto hoje, você não escutar algo que sara a tua alma. Deus quer tratar com a gente em lugares específicos, com pessoas específicas, e a gente não pode fugir. E talvez você tenha uma vida de fuga, mas você precisa encarar o retorno. Hoje eu vi uma pessoa dando um abraço em outra pessoa, e eu falei: que bom, porque tinha ficado amargura entre essas pessoas, mas que bom, foi algo sincero. Meu irmão, não há necessidade de ter uma vida de medo, mas temos a necessidade de ter uma vida ligado a Deus, porque no mesmo barco que Jesus esteve com a gente no trauma, é o mesmo barco que Ele está retornando, passando de novo para dizer para você: eu estive com você naquela UTI, eu estive com você naquela delegacia, eu estive com você naquele trauma, naquele dia difícil eu estava com você, e eu continuo com você. Eu sou o suficiente na sua vida. Como Ele disse para Paulo: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente na tua vida. Aprenda a reconhecer isso e a ser forte, porque maior é Ele que está conosco. A tua experiência está maior. Pastor, por que eu passei por esse mar? Por que eu passei por essa turbulência? Para testemunhar para aqueles outros que vão passar, para ajudar aquelas pessoas que passaram por esse trauma, para dizer que Ele está no barco, e também para vigiar, para não dizer que aquele que vem para te salvar é um fantasma. Também para não se desesperar e começar a olhar para as ondas, para os açoites e afundar, para continuar olhando para Jesus.
Porque Satanás tenta trabalhar na nossa exaustão, tenta chegar para você no meio de um deserto, depois de 40 dias, e dizer para você que pedra é pão, mas pedra não é pão. Tenta te convencer a pular de um alto pináculo, e ainda usar a Bíblia para isso. Satanás procura corações cansados, que procuram fuga, e que cada vez mais querem fazer menos. Satanás quer chegar no ouvido de pessoas aqui e dizer: você tem muitos compromissos no ministério, você está fazendo demais pelo seu marido, a sua esposa, você é muito mãe, muito pai, hein? Cuidado. Eu lembro uma vez que a Gleice postou uma foto minha na internet e fez um elogio embaixo, e chegou uma mulher do ministério de casal de uma igreja, de uma outra igreja lá, e escreveu um monte de coisa para ela, ao vivo assim: cuidado, hein? Ficar fazendo propaganda do marido, hein? Cuidado, hein? E começou a falar um monte de coisa. E a Gleice, ela não tem uma reação na hora. A única coisa que ela faz é Ela não tem uma reação espontânea assim, de pegar e responder: quem és tu, ó incircunciso? Ela não faz isso. Não, ela só. E daí na hora ela se escreveu: obrigado, amada. Na época eu falei: pelo amor de Deus, amor, exclui esse comentário aí, tá louco? Agora não pode mais. Desse jeito, coisa e tal. Pouco tempo depois, aquela mulher, ela estava separada do marido, e sérias situações acontecendo. Você precisa identificar invejas, situações assim. Não pode deixar o teu casamento se abalar por conta dessas coisas, não, tá? Não pode deixar. Você não pode perder a tua qualidade de vida por causa de experiências ruins. Você sempre foi uma pessoa de oração, uma pessoa de monte, uma pessoa de comunhão, uma pessoa de alegria. Meu irmão, pelo amor de Deus, Deus quer intervir nesse ânimo teu aí, tá? Ele te deu a vida para você viver, amém? Não vai ficar com essa cara de doente todo dia, essa cara de sassamutema. Lembra? O que há assim, pelo amor de Deus, sempre não. O Espírito Santo está na tua vida, meu irmão. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu vou orar junto com você agora. Deus está chamando você. Você acredita nisso? Chamando de que jeito? Deus está chamando você para o compromisso. Deus está chamando você para fazer um projeto. Deus está chamando você para ter coragem do enfrentamento, a coragem do retorno. Deus está chamando você, meu irmão, para você ter o compromisso, e para parar com essa história de que já era, para parar com essa história de que não adianta, para parar de dar ouvido a Satanás. Deus está chamando você para o compromisso. Não tenha medo da voz do Espírito Santo e fazer como Adão fez, se escondeu atrás de uma moita de desculpas. Não faça isso. Coloca a mão no teu peito assim. Eu quero que você feche os teus olhos em nome de Jesus. Deus tem colocado grandes coisas nas tuas mãos. Deus tem colocado grandes coisas na tua vida e nas tuas mãos. Deus tem colocado experiências únicas na tua vida. Deus chamou você geograficamente para algum lugar, para você ser professor, professora, para você deixar um legado. E você não pode fugir disso, Adão, para uma moita. Deus está chamando você, meu irmão, minha irmã. Pastor, mas a minha vida, pastor, você não tem ideia, a minha vida, meu casamento, minha saúde, meu emprego, minhas finanças. Meu irmão, Deus quer ser Deus na tua vida. E você acha que a dignidade é tua. Esse é só um espinho na carne para você estar ligado com Deus e ser dependente dEle. Pare de olhar para você e olhe para Ele. Pare de olhar para você e olhe para Ele. Amém? Eu vou orar agora, e o Espírito Santo vai direcionar os teus pensamentos no teu compromisso com Ele, no nome de Jesus Cristo. Amém? Santo Deus, eis aqui a tua igreja, que enfrentou mares turbulentos, açoites, que alguns aqui ficaram assombrados. Pessoas, Pai, que chegaram no momento na vida que pensaram que iriam morrer, que pensaram que a vida não tinha mais sentido. Pessoas, meu Deus, que ainda ecoa
a voz de Satanás. Pessoas, Pai, que ainda hoje o inimigo tenta usar algo para paralisar a sua vida. Pessoas, Pai, que Satanás quer dirigir, entregando um barco, para que assim como aconteceu com Jonas, essa pessoa fuja do seu chamado. Mas maior é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que nos responde. Nos ajuda a entender essa mensagem, Pai, que é espiritual, e não humanizar esse chamado de compromisso. Em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, desperta os milagres, desperta a cura emocional, desperta a cura em palavras, desperta, Pai, sobre esta vida a coragem de fazer alianças financeiras mais uma vez, de fazer alianças com pessoas. Desperta, meu Deus, a coragem deste homem de enfrentar desafios santos, de, oh meu Deus, de fazer discípulos no Teu nome, de pregar, de falar com ousadia, de programar, Pai, de se compromissar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, sara essa pessoa da depressão, do desânimo, sara este homem, esta mulher agora, dessa desnuda vida. Coloca o capacete da salvação vez, a espada da palavra, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da pregação do evangelho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que esses demônios caiam por terra, e que esse homem, essa mulher responda ao chamado de compromisso hoje, de atravessar o mar e de ressuscitar pessoas, de libertar pessoas, de vivenciar o Teu chamado poderoso, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, nós ligamos esta oração aos céus. Amém, Jesus Cristo, amém. Graças a Deus.